os dons de cura são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo. Olá, tudo bem? Mais um encontro nosso aqui para falar sobre um pequeno resumo da nossa EBD. A lição de hoje é a lição de número 4, o título da lição é Dons de Poder, dia 25 de abril de 2021. O texto áureo é: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. A verdade prática é a seguinte: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. E a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e versículos do 9 ao 11, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. O versículo 11 diz o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O teólogo pentecostal Stanley Horton, ele afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 ao 10, em 3 categorias. Primeiro, revelação, poder e expressão, tendo esses 3 dons em cada categoria. Hoje nós vamos estudar, esta semana, a respeito dos dons da segunda categoria, que são os dons de poder, onde inclui o dom da fé, o dom de curar, o dom de maravilhas. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente de curas. E a história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou, é o que está na lição, na revista, diz assim: se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? A pergunta: será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? A lição nos mostra que os dons de poder, eles são necessários à vida da igreja. Esse é o propósito dos dons de poder. E vamos começar com o primeiro dom dessa categoria: o dom da fé. O que significa fé? Em Hebreus, nós lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. É uma declaração bíblica sobre a fé. Nós temos que separar a fé como dom. Ela é bem diferente ou distinta daquela que recebemos por ocasião da conversão. A fé que recebemos no momento da conversão, ela é denominada fé salvífica, como está em Romanos, capítulo 10, versículo 17. E também, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Igualmente, essa fé, ela se distingue também daquela que fala sobre o fruto do Espírito, da evidenciada
como fruto do Espírito, registrado em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O que é o dom da fé? Sendo que ela distingue do fruto do Espírito e também da fé salvífica. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Objetivo que? A edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Horton, ele diz: esse dom, o dom da fé, é uma fé milagrosa. É para uma situação ou oportunidade especial. Um exemplo da Bíblia sobre o dom da fé. O exemplo, quando o povo de Israel, está também na revista, na lição, na saída do povo de Israel do Egito, quando eles chegam à frente do Mar Vermelho, se aproxima do Mar Vermelho. Faraó vem atrás, né? O mar está na frente. E Moisés, ele diz para o povo de Israel: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Olha só, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Está em Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 4. Olha o exemplo aqui bíblico do dom da fé. Vede o livramento do Senhor. Moisés aqui, ele viu pela fé o livramento antes de acontecer o fato. Esse é um exemplo da mostra bíblica do exercício do dom da fé. É como nós lemos em Hebreus, onde fala, capítulo 11, versículo 1, que diz que a prova das coisas que se não veem. Moisés, pela fé, ele já vê o livramento do Senhor. Isso é um exercício do dom da fé. Recapitulando aqui, fé salvífica, ela é proveniente da proclamação do Evangelho. É a fé que nos leva a receber a Cristo como Salvador. E o dom da fé é uma capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a vida natural. Falando agora sobre dons de curar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O que são dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. E observamos aqui que a expressão está no plural, dons de curar. Nós temos que entender que quem cura é Deus, é Ele que concede os dons, essa graça, essa dádiva, segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Existe algumas perguntas que alguém pergunta assim: por que muita gente não é curada? Muita gente, ela tem uma enfermidade, mesmo sendo crente ou evangélica, servindo a Cristo. É como a lição ela diz aqui: apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, o crente, o cristão, ainda aguarda a redenção do próprio corpo. O apóstolo Paulo, ele tratou dos males que aflige a criação como resultado do pecado da humanidade. Ele escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Nós estamos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, versículo 23. Enquanto não recebermos um novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças nessa terra. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade, onde a medicina se desenvolve e
com todo o conhecimento, e às vezes o ser humano ele pensa que ele pode ser mais do que Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso, que em sua misericórdia e amor concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curas, os dons de cura são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. No grego, as palavras dons e curas estão no plural. Alguns entendem que isso significa que há uma variedade de formas desse dom. Entre os que pensam assim, há quem entenda que certas pessoas têm um dom de curar um tipo de doença ou enfermidade. Alguns acham também que, ao passo que os outros curam outro tipo. Filipe, por exemplo, foi especialmente usado para curar os paralíticos e os coxos. Tem Atos capítulo 8, versículo 7. Existem outros também que entendem que Deus dá a uma pessoa um dom na forma de um suprimento de curas para uma ocasião específica. Outros também entendem que toda cura ela é um dom especial, isto é, o dom para o enfermo que tem a necessidade. Logo, segundo esse ponto de vista, o Espírito Santo não torna os homens curadores. Falando sobre o dom de operação de maravilhas, é um dom que realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Alguns exemplos bíblicos: o ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. Por exemplo, ele repreendeu o vento e o mar, e logo se aquietaram. Está em Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27. Maravilhas do ministério de Jesus também tem, por exemplo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 17, versículos 11 ao 17. Também temos uma operação de maravilhas também, a ressurreição da filha de Jairo, Marcos capítulo 5, versículos 21 ao 43. Outra também, uma operação de maravilha, algo que altera a ordem natural das coisas, impossíveis e impensáveis, a ressurreição de Lázaro. Já havia 4 dias que estava morto e Jesus o ressuscita. Está em João capítulo 11, versículos do 1 ao 45. Ele tem todo o poder sobre a morte, para ele nada é impossível. E o nosso Deus não mudou, ele continua fazendo o mesmo que fazia no passado. Ele deu dons à sua igreja. Ele nos dá esses dons. Hoje continua sendo dado esses dons, a fim de que ela atue, a igreja ela venha atuar nesse mundo com poder e graça. Nós somos seres humanos dependentes de Deus. Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? E nós devemos pedir sempre a Deus, sempre orar, buscando de todo o coração para curar os doentes. A palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Tiago, capítulo 5, versículo 14. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, verso 16. Independente de se ter o dom ou não, Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a soberana vontade é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo, diz aqui na lição, não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado, não é? Aquela pessoa que cura, ora, acontece, alguns pode até idolatrar, não pode ser tratado. Isso depende de Deus. É um dom que Deus nos dá, não é nosso, não é mérito nosso. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não é o homem. Não é o homem que opera. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo. E por isso, a gente
não pode ficar agendando, nem marcar a hora para a sua operação. É Ele quem dá o tempo, é Ele quem decide o momento certo. A diferença entre dom da fé e operação de milagres. A operação do dom de fé tem algo semelhante ao dom de operação de milagre, mas esses dons se distinguem pelo fato de que o dom de fé operar sem que às vezes seja visto ou acontecido algo instantâneo. O dom de fé, ele opera, mas às vezes o efeito não é instantâneo. Agora, a operação de milagres tem efeito imediato. Operação de milagres tem ação instantânea. O dom de fé opera com os mesmos resultados, embora não seja de modo tão espetacular. Por exemplo, quando Jesus se aproximou da figueira sem fruto, ele disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Em Marcos capítulo 11, versículo 14. E parecia que nada havia acontecido. Agora, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Marcos 11, versículo 20. Conclusão. Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e o de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e a sua graça. E devemos lembrar que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucro, se aproveitarem desses dons. Isso acaba envergonhando o nome de Jesus e manchando a igreja, a idoneidade da igreja perante a sociedade. E quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Querido e querida, eu, pastor Aloysio Cordeiro, vou ficando por aqui. Antes de mais nada, vou pedir a você, dê seu like aí no nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, se inscreve aí, compartilha e será uma alegria ter você conosco aqui. Tá bom então? Pastor Aloysio Cordeiro, Clínica da Alma. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe, que Deus te dê aí um dia maravilhoso, uma escola dominical abençoada aí na sua igreja, cheia da inspiração de Deus. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.